por uma decisão. Aí a gente se pergunta, eu sou muito questionadora. É possível a pessoa transpirar sangue? Aí eu fui pesquisar. Não que eu não acredito na palavra. A palavra diz, né? E é possível sim. O suar sangue, isso aqui é do dicionário na internet. O suar sangue é chamado de hematidrose. Essa reação é produzida diante de condições excepcionais. Para provocá-la é necessária uma fraqueza física, acompanhada de um abatimento moral violento, causado por uma profunda emoção, por um grande medo. A tensão externa, com contrações musculares localizadas, toma as mãos, produz um rompimento das finíssimas veias capilares que estão sobre as glândulas sudoríparas do seu corpo todo. E o sangue se mistura com o suor e se concentra sobre a pele. E então escorre sangue por todo o corpo. Isso foi o que passou Jesus. Essa foi o medo, a dor, porque teve contração muscular, então o corpo todo doía, o físico já não tinha força. Tem uma passagem, ali em Lucas 22, quando ele, depois de ele transpirar sangue e ele levantar, eu fiquei atenta a isso. Ele encontra os discípulos dele de Paurá dormindo, e ele fala que eles dormiram de fraqueza. Eu penso que naquele momento foi tão tenebroso que até esse físico, até os discípulos dele, eles falaram, dormiram de preguiça, não quer interceder, não. Ele falou que eles dormiram de fraqueza. Foi um abatimento que os discípulos também tiveram fisicamente. Você lê o Lucas 22 inteiro, você vai entender muito mais. E Jesus passou por esse momento crucial, esse momento de decisão. Ele veio como um homem que iniciou os privilégios divinos, porque senão ele não ia sentir tanta dor, né? Também, em Filipenses 2, de 5 a 8, fala da renúncia de Jesus dos privilégios divinos. Anota aí para você ler depois, Filipenses 2, de 5 a 8. E como homem, ele teve que enfrentar a dor, a angústia, a ansiedade, a preocupação. E por isso ele transpirou sangue, sendo verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. E aí você começa a ver a fidelidade de Jesus. Em Lucas 22, 42, ele diz assim, Pai, Lucas 22, 42, se queres passar de mim este cálice, né? Se queres, passa de mim esse cálice. Mas todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Aqui Jesus se rende. Porque ele fala que seja feita a vontade do Pai. Agora, o que Jesus viu que fez ele temer tanto, que fez ele transpirar sangue? E o que ele se referiu quando ele disse, afaste de mim esse cálice? Entenda uma coisa, no Getsemane, Jesus assume a responsabilidade do chamado dele. Amém? Ele viu a agonia que ele ia passar em poucas horas. E ele não queria passar por essa experiência. Mas ele se rendeu à vontade do Pai. E aqui tem um comentário que o César faz no livro dele, que você imagina, diante até desse louvor que foi ministrado, essa agonia que Jesus passou no Getsemane. E o César fala assim, a quem acredita que em Apocalipse 8, quando diz que o céu se silenciou por meia hora, em Apocalipse 8 diz que o céu se silenciou por meia hora, o que será que o céu, que faria o céu, né, os anjos que ficam
declarando, adorando a Deus o tempo todo, dizendo que Ele é santo, o que faria o céu se calar por meia hora? E o César fala, acreditam que nesse momento que Jesus estava no Getsemane, nesse momento crucial, e ele teve a revelação de tudo que ele ia passar, até os anjos se calaram. Foi nesse momento em Apocalipse 8. E aí ele fala assim, né, ele vai pensando, nesse momento, os anjos, os céus devem ter perguntado se haveria outra forma, assim como Jesus falou, se puder, passe de mim esse cálice. Será que tem outra forma da humanidade ser redimida? Que não seja necessário passar por tanta agonia, tanta zombaria, tanta rejeição, tanta dor, e principalmente não ter mais a presença de Deus, porque se veio sobre ele todo o pecado. A única coisa que nos separa de Deus é o pecado, assim diz a palavra. E aí o César Castellano imagina assim, os anjos que pararam de adorar para ouvir a resposta do Pai, quando Jesus perguntou, se possível, passe de mim esse cálice. Todo mundo parou para ouvir. Por quê? Porque os anjos amam Jesus assim como amam a Deus, e adoram Jesus assim como eles adoram o Espírito Santo, e respeitam o Pai da mesma forma como respeitam o Filho. E talvez naquele momento que eles se calaram, não só para ouvir, mas eles também perguntaram se algum deles poderiam se sacrificar no lugar de Jesus. E aí ele fala assim, talvez Miguel, mas ele disse que não poderia, porque ele não é humano. Jesus era. Talvez Abel, que entendia de oferta, porque sacrifício é oferta, né? Mas ele não poderia ofertar sua vida, porque ele não tinha mais poder sobre a sua vida, e ele também não tinha natureza divina, como Jesus tinha. Talvez Noé, que conseguiu redimir alguns animais, a família dele, com aquele sacrifício, mas não toda uma geração. Talvez Abraão, que entende de oferta e sacrifício, porque o pai pediu o próprio filho, mas será que ele seria capaz de dar a própria vida? Isso foram pensamentos. Amém? Isso não está na Bíblia, essas hipóteses. Mas o que faria, né, o céu se calar por 30 minutos? E Jesus se submete à vontade do Pai. Em Lucas 42, quando ele diz, todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Porque era necessário que Jesus se rendesse ali, para que o plano divino, né, o propósito de Deus, fosse concluído, se fazer cumprir, para que ele fosse de fato, né, a palavra diz que Jesus é videira verdadeira. Então foi necessário que ele fosse esmagado, que ele fosse amassado, para produzir esse azeite que purifica. Aleluia! Para que dele saísse esse azeite que purifica. E eu creio que nesse momento tenebroso, o inferno ele desceu ali, ele se estabeleceu. Tal foi a agonia de Jesus. E a Bíblia diz que ele orou por horas, né? Quando eu digo inferno desceu, eu digo espiritual, né? A opressão. Mas ali Jesus, ele se rende ao propósito eterno de Deus. E como eu falei, a terra ela se abre para beber o sangue de submissão. A fidelidade de Jesus. E você entende que aquele momento foi tão crucial, foi tão decisivo, que a cruz, o resultado, né? A cruz é o resultado daquela decisão ali. A cruz, a crucificação de Jesus, né? A ressurreição, é uma colheita dessa semeadura de fidelidade que Jesus lançou naquele momento. No Getsemane, quando ele se rendeu à vontade do Pai.
E qual benefícios? O que foi liberado para nós através desse derramamento de sangue, desse sacrifício? Porque agora você entende que foram sacrifícios de purificação. Amém? E por todos nós. Qual foi o benefício da nossa vida? Por que disso tudo? Um sacrifício tamanho, onde as forças foram sugadas, transpirar sangue. Tão tamanho que foi necessário o consolo de um anjo. A Bíblia fala que naquele momento que Jesus estava ali orando, transpirando sangue, o anjo veio consolar. E aí você tem que lembrar de uma coisa. O pecado humano veio do ouvir. Eva, ela abriu seu ouvido para a serpente. Ela também passou um momento de decisão, quando ela estava ouvindo a serpente. E depois ela disse, né? A serpente me enganou. E o engano fez que Eva, num momento crucial da sua vida, ela tomasse um caminho errado. Ela fez uma decisão errada. Tomou uma decisão errada. E isso trouxe maldição. Mas Jesus foi fiel, aleluia. Ele não foi enganado. Jesus, ele não foi fiel por ele mesmo. Ele foi por nós, ele foi pelo Pai. Por isso, que naquele momento, repita comigo, foi quebrado a maldição do engano, de não saber que caminho tomar. Isso também está em Jeremias 32, 39 a 41. Abre a Bíblia, por favor, em Jeremias 32. Ah, Jesus, pegou aqui o papo aqui. Falta pouco. Jeremias 32, 39 a 41 diz assim: e lhes darei o mesmo coração e o mesmo caminho, para que me temam todos os dias, para o seu bem e o bem dos seus filhos depois dele. Ora, te darei o mesmo coração e o mesmo caminho. Quem é o caminho, a verdade e a vida? Quem? Jesus. E farei com eles um concerto eterno, que não se desviará deles, para que lhes fazer o bem. E porei meu temor no seu coração, para que nunca se aparte de mim. Aleluia. Então, esse primeiro derramamento de sangue de Jesus, pela fidelidade, pela decisão que ele tomou de ser fiel, ele quebrou a maldição do engano, da dúvida em que caminho tomar em nossas vidas. Eva foi enganada, Satanás enganou e continua enganando. Lembra que nós lemos em Apocalipse, falando sobre o engano, como nós abrimos a palavra dentro antes do louvor? Ali no Getsemane, com o sangue de Jesus, o sangue que brotou de Jesus, o sangue brotou, né, da decisão, do momento dele. E quando aquele sangue caiu na terra, ele quebrou a maldição de engano. Entenda.